apresentando. Oi, pessoal. Então, me Sabrina, chamo começa tu. Sabrina. Me chamo Sabrina, eu sou estudante do oitavo período, quase nono, né, Kelly? Sou da Sim. sala da Kelly, ela é minha dupla da vida. E eu falo atualmente sobre assuntos relacionados à sexualidade no meu Instagram. Então, quem se interessar pode me seguir, fica à vontade. E o Flávio. Eu, Meu nome é Flávio Nunes, eu sou psicólogo clínico. Eu já atuo na clínica faz uns 5 anos, 6 anos talvez. E estamos aqui para trocar algumas ideias sobre relacionamentos abusivos. Acho que vai ser uma conversa bem legal, bem proveitosa. Eu acho que vai ser muito bom. A gente vai trazer um caso para vocês, a gente vai dizer o que que é. Eu acho que para começar, antes do caso, a gente define o que é relação abusiva. O que que vocês acham? Ou a Pode gente ser. entra no caso? Eu até tinha separado, na verdade, o relato primeiro, daí depois eu ia perguntar pro Flávio, né? Acho que é interessante ler o caso primeiro e aí depois eu entro na elaboração técnica, assim. Então vamos lá. Perfeito. Bom, esse relato foi autorizado por uma seguidora, tá? Para a gente trazer aqui para vocês. E eu acredito que muitos de vocês vão se identificar por algumas partes desse texto. Bom, meu relacionamento começou perfeito, como qualquer outro. Ele era super carinhoso, atencioso e me fazia eu me sentir super confiante. Porém, logo no início, ele já demonstrava sinais de que era abusivo e manipulador. Uma vez, tivemos um desentendimento e ele falou para minha mãe que se ele terminasse comigo, eu nunca encontraria alguém que gostasse tanto de mim quanto ele. Daí em diante, foram altos e baixos. Sempre que nos desentendíamos, ele me violentava psicologicamente. Me ofendia com palavras que ele sabia que me machucava, trazia mágoas que eu tinha do meu passado e usava a minha própria dor contra mim mesma. No final, fazia toda uma cena de arrependimento, pedia perdão, falava que iria mudar, me presenteava e o que eu não percebia é que ele se desculpava, mas sempre justificando seus erros, colocando a culpa em mim. Por exemplo, desculpa eu ter feito tal coisa, mas você tem que entender que foi porque você falou isso. E assim ia, até o dia que eu comecei a acreditar que eu era a culpada. Ele jogava toda a carga emocional e traumas dele em mim. Falava que era minha função animá-lo e motivá-lo, e quando eu não correspondia, ele falava que eu não valorizava o nosso relacionamento, que ele fazia de tudo por mim e eu era ingrata, que eu nunca encontraria alguém que gostasse tanto de mim e tivesse tanta paciência comigo igual ele tinha. Até o dia que tivemos um desentendimento e ele me forçou na parede quando tentando tirar a minha aliança do dedo. Fiquei com o braço todo vermelho, mas até então eu não sabia que aquilo se caracterizava como uma relação abusiva e que aquilo era uma agressão. Logo depois veio o pedido de perdão, o arrependimento, e assim cada dia se consolidava ainda mais o ciclo do abuso. Ele fazia tanto drama, tanta chantagem emocional e psicológica que chegou a ponto de falar até que iria se matar porque eu não queria continuar uma discussão. Eu já estava enlouquecendo, brigávamos, discutíamos, mais brigávamos do que éramos felizes. Teve vezes de eu orar para Deus para me dar forças de eu conseguir terminar com ele, porque em todas as tentativas ele me manipulava e eu saía como a errada da situação. Depois de muitos términos e reconciliações, consegui terminar com ele definitivamente. Porém, ele sempre ficava me perseguindo através das redes sociais, vigiando cada passo que eu dava. Um dia ele surtou porque viu que eu tinha saído com alguns amigos, mesmo depois de não estarmos mais juntos há quase um ano. Me xingou de coisas bem pesadas, me ofendeu muito e até que eu tive a ideia de fazer um boletim de ocorrência contra ele, avisando que se ele não parasse de me procurar, eu iria abrir uma medida protetiva. Depois disso, ele parou e nunca mais me procurou. Confesso que eu não queria ter chegado a esse ponto, mas não tinha o que fazer. Hoje percebo que o abuso não é só bater ou xingar. O abuso mora na sutileza e precisamos estar atentas para não permitir que isso repita. Fiquei com diversos traumas e bloqueios em relação a isso. Estou procurando dia após dia
desconstruir tudo que ele me fez acreditar sobre mim mesma e acabar com os medos e crenças limitantes que desenvolvi depois dessa experiência que durou 2 anos. Bom, Flávio, você poderia nos dizer o que se caracteriza como relacionamento abusivo e como que a gente consegue identificar e diferenciar o abuso dos eventuais conflitos que a gente normalmente tem nos relacionamentos? Uhum. Essa é uma pergunta ótima, assim, porque eu acho que todo mundo já se pegou nessa dúvida, assim, né? De tipo, poxa, a gente também não pode idealizar as relações e achar que vai ser tudo super tranquilo, sem nenhum atrito, né? Mas ao mesmo tempo, às vezes a gente está vivendo uma situação que é excessiva, mas a gente fica com essa dúvida na cabeça e não sabe para onde vai, o que fazer, se conta para alguém, se não conta, e fica nessa dinâmica problemática, né? Ao mesmo tempo que quando a gente ouve um relato como esse que você acabou de ler, eu acho que todo mundo que ouviu o relato começou a reconhecer padrões, assim, tipo, e a reconhecer coisas de tipo, tanto de tipo, é muito ruim, alguém de, nossa, conheço alguém que já passou por isso. Ou então, eu já passei por isso, né? As pessoas se identificam com o relato e começam a perceber que tem traços ali identificáveis, né? Então, já que muitas vezes as pessoas têm esse tipo de confusão entre o que é um conflito e o que é um abuso, e confundir um pelo outro, seja no sentido que for, pode gerar problemas muito sérios, né? Tanto quanto quando a gente está numa dinâmica que é abusiva, mas a gente interpreta como conflitos normais, né? Tanto quanto quando a gente está em situações de conflitos normais, mas a gente só consegue interpretar aquilo como abusivo, e aí não consegue resolver situações que poderiam ser resolvidas, né? Então, para a gente conseguir começar a estabelecer essa distinção, eu vou apresentar primeiro o que são, para mim, as hipóteses que melhor explicam os comportamentos abusivos típicos, né? Então, existem dois motivos principais pelos quais alguém apresenta comportamentos abusivos. Seja porque tem, ela tem uma certa visão de mundo que a gente pode chamar de supremacista, né? Seja do tipo que for, né? Seja uma supremacia masculina no machismo, uma supremacia branca no racismo e tudo mais, né? Todas essas ideologias que fazem com que, na visão de mundo daquela pessoa, é correto que ela exerça controle sobre a outra. Isso é o direito natural dela, né? Mas também pode ser que a pessoa apresente esse tipo de comportamento de controle excessivo, né? Pode ser também por motivos traumáticos, né? Pode ser também por motivos que têm a ver com a história de vida daquela pessoa. E, inclusive, com coisas que nem mesmo ela tem total consciência do que está influenciando para ela. E a gente identifica esse tipo de comportamento abusivo motivado por traumas particularmente na maneira como a pessoa conceitualiza a situação, né? E não sei se vocês se recordam, né, da grande polêmica do ano lá no Big Brother, quando a Carol Conká estava fazendo todas aquelas coisas, né? E vocês devem se recordar, e se vocês não se recordam, revejam os vídeos e vejam como toda vez que ela, lá dentro da casa, fala sobre a situação, ela conceitualiza a ela mesma como se defendendo. Né? Uhum. O tempo todo ela fala da situação como, não, mas ele que está me provocando. Eu estou aqui me defendendo, eu sou a vítima dessa situação. O que eu estou fazendo é justo, né? Então eu queria dar uma descrição de tipo, poxa, por que acontece que essas pessoas que precisam exercer um controle tão excessivo entendem isso como justo, entendem isso como correto, entendem isso como necessário, entendem isso como defesa, né? Então, eu queria dar alguns elementos do que a gente chama de teoria do apego, né? A teoria do apego ela vai falar de todos os nossos padrões que a gente ativa inconscientemente nas nossas relações mais próximas. Assim. E, geralmente, a situação de apego amoroso ela ativa partes da nossa personalidade que não estão ativas em todos os contextos. Assim. Vocês devem conhecer pessoas, por exemplo, que no trabalho e com os amigos são pessoas super assertivas e independentes, aí de repente na relação amorosa se comporta de maneira submissa, né? Ou então o contrário, é a combinação que vocês quiserem, né? E é isso mas que como se fosse... Porque o que a gente percebe assim, mas como? Se ela é uma empresária, uma professora,
ela entrou nisso, né? Então, eu vou só fazer uma pausinha aí do que você está falando para avisar as pessoas que se elas quiserem comentar e perguntar, eu estou de olho no chat, tá? Outra coisa que é importante a gente ressaltar também, que o relacionamento abusivo, ele não só acontece em relações amorosas, ele pode acontecer nas relações familiares, com amigos, né? Todas as relações com pessoas possíveis, não só amorosas, e com homens e mulheres. Mas a prevalência é muito maior em mulher, né? É que 80%... Estatisticamente é maior nas mulheres, né? A Kelly tem o dado. O dado é que são 85% dos casos acontece com mulheres. Por isso que a gente fala. Mas acontece nas relações homossexuais, heterossexuais, relações de trabalho, familiares. Até pediram pra gente fazer uma live sobre pais que agem assim. Mas... Isso renderia toda uma outra conversa, assim, né? Com todas as especificidades disso, né? Você estava falando do apego, né? Então, a gente estava... Quando a gente fala em apego, as pessoas às vezes não sabem muito bem o que é apego, né? Então, volta para esse apego, né? Por que que, mesmo minimamente, a pessoa busca isso, né? O que ela teve, ela generaliza no futuro, né? Ela vai acabar tendo esses modelos internos de funcionamento, que a gente fala de Bowlby, né? Para quem não sabe, a gente está aqui embasado em teoria, não é achismo, né? É o que a gente vai levar conosco para a vida das relações. Vamos lá, Flávio. Isso. Todo mundo possui no que a gente chama de seu sistema de apego, né? Representações internas de quem sou eu, quem é o outro, né? E essa representação interna, ela não ela é inconsciente, apesar de ela pode ser trazida para a consciência na terapia, né, geralmente, ou por experiência de vida, a pessoa também pode ir reparando que ela tem certos padrões, né? E essa figura de quem sou eu, quem é o outro, ela tem várias influências importantes ao longo da vida. As principais são as primeiras influências que a criança recebe dos pais, né? E que vai formatar um certo padrão de relação que ela vai carregar por um longo prazo, né? Isso também vai sofrer algumas influências de algumas convivências importantes na escola e pode sofrer algumas modificações com relacionamentos importantes que a pessoa tem ao longo da vida, mas em geral a pessoa possui essa formatação que vai marcar por qual tipo de pessoa ela se apaixona, né? De que maneira ela se comporta naquelas relações, como ela entende a si mesma em relação a esse outro, se ela idealiza demais o outro, se ela se vê sempre como inferior, tem toda uma série de traços que, particularmente em certas relações íntimas, começam a aparecer e marcar uma determinada dinâmica. A hipótese que eu quero trazer para vocês é que, pelos relatos mais típicos de relacionamentos abusivos, me parece que a maioria dos abusadores tem uma configuração bem específica de um tipo de apego, né? Essa configuração seria mais ou menos a seguinte: seria a de que, de partida, o primeiro passo, mais ou menos que a gente poderia organizar, é que esse outro com quem o abusador se relaciona é sempre percebido como portando algum tipo de perigo ou ameaça. Que perigo ou ameaça é esse? Pode ser ameaça de abandono, pode ser ameaça à sua masculinidade, pode ser uma ameaça de sentir que vai ser atacado, pode ser ameaça de sentir que pode ser subjugado, né? Como se fosse, essa é a marca de como a pessoa percebe o outro, mesmo que o outro talvez não se apresente realmente assim, né? E como essa marca ela tá posta ali no sistema de apego dessa pessoa, né? Ela vai ter um limite muito baixo para o que ela consegue tolerar de interações com a outra pessoa, até que ela comece a perceber como perigosa, certo? Então, ela vai, em muitas situações que outras pessoas talvez perceberiam como normais, ela vai ler essa situação como perigosa. E o que acontece? Todos nós temos reações típicas ao perigo, né? Que são basicamente 3. Lutar, fugir ou paralisar, né? E geralmente a gente tem um estilo mais marcado entre uma das 3, né? O que me parece é que as pessoas que têm um comportamento abusivo, elas têm, percebe o outro sempre como fonte de algum perigo, e 2, o seu estilo de defesa particular é sempre o ataque. E o ataque pode ser de várias formas, né? Pode ser tanto o ataque
literal mesmo, de ataque físico, mas pode também ser verbal, pode aparecer uma forma de ataque como uma necessidade de controle, também é, de certa maneira, uma maneira de atacar. Pode ser um ataque como necessidade de demonstrar ser superior, como necessidade de diminuir o outro, né? Tudo isso como uma maneira de reagir a isso que é percebido como ameaçador ali no outro, né? Então essa eu diria que é a configuração mais típica que a gente vê nos relatos, né? E aí a gente vê isso no relato que a Sabrina leu agora, né? Essa pessoa que a gente percebe em vários momentos do relato que esse parceiro abusivo, em diversos momentos, percebia ela como uma ameaça, né? Tipo, e aí ficava apontando, não, mas você não tá vendo que você tá me provocando? Você não tá vendo que a culpa é sua? Você não tá vendo que se você não tivesse dito tal coisa, eu não teria reagido assim, né? E Claro, aí você tem... só uma, Diga. só uma pausinha, porque tem gente comentando aqui, só para a gente não perder a linha. A Larissa falou, sim, é algo muito cultural que muitas vezes passa despercebido por toda a sociedade. A Michelle pergunta como manejar todas as situações e o uso de substâncias psicoativas, álcool e outras drogas, né, em situações que há abuso, né? Também para a gente parar um pouquinho aqui enquanto está rolando, porque senão depois a gente vai perdendo o que está passando. Eu acho Bastante que coisa já. importante também falar do que é violência. Porque, assim, Aham. o que é validado culturalmente é a violência psicológica. Ah, mas é o jeito dele. Ele é assim, Exato. ela é assim, né? Então, assim, por Tem um que... problema, né? Porque a violência masculina, ela é socialmente validada, né? Sim, porque a violência física, quando a gente fala em violência física, ah, não, primeiro tapa, a mulher vai embora. Mas ele não acontece no primeiro tapa, às vezes demora para acontecer uma violência física. Mas a violência psicológica, que fique claro para quem está assistindo, é a mais devastadora e a mais difícil de identificar, porque as pessoas acham que não é violência. Isso está na Lei Maria da Penha, inclusive, para as mulheres que sofrem violência, tá, gente? Vamos lá. É importante E dizer eu acho que... também, é importante Diga, dizer Sabrina. também que o abuso não é só violência e psicológica, né? É, violência física e psicológica. Ela pode ser violência sexual também, além de violência verbal. Anotei umas outras coisas aqui, financeira e tecnológica também, né? É importante a gente falar sobre isso. Não existem só esses dois tipos de violência que a gente está acostumado a falar normalmente, né? Violência patrimonial, né? Quebra as coisas da pessoa, né? Restringe acesso, né? Violência moral, alguém colocou agora nos comentários, assim. Moral É bem também. importante notar todos esses tipos de violência, porque senão as pessoas associam só a violência física e aí pensam, ah, já que ali eu não estou vendo nenhuma situação de violência física, então tudo bem. Não, às vezes tá muito ruim, sim, né? E sabe o que fica mascarado também nas relações? É porque as mulheres, normalmente, elas são educadas a serem submissas, né? A obedecerem. E isso acaba vendando nos nossos olhos mesmo, né? Para a gente não ver o que está acontecendo naquela relação. Sim, isso tem todo um processo cultural, né, que geralmente reforça esse tipo de padrão nas mulheres, e muitas vezes esse é o tipo de relação que aquela mulher conhece também, né? Às vezes ela viu em casa que a relação da mãe com o pai era assim também, então ela acha que é mais ou menos normal, né? E E tomar talvez cuidado. ela conheça mais pessoas que passam por isso também, e ela nem perceba que isso é danoso. E o que mistura um pouco é que a pessoa acha que o outro está tomando cuidado, né? Ah, ele está cuidando de mim, ela está cuidando de mim, ela não quer que eu mexa na rede social. Nas relações homossexuais também, né? Fica aquele controle sobre redes sociais, sobre celular, com quem está falando, como é que amigos são esses. Fica esse controle assim, não, mas eu estou cuidando de você, né? Então, E falando em amigo também, os abusadores, eles têm a tendência de afastar
as vítimas dos amigos, dos familiares, né? Tem até um pedacinho de um relato aqui que fala que a menina se afastou do próprio irmão, porque o rapaz sentia ciúmes, sabe? E não pode isso, gente. Para você sair de uma relação abusiva, a gente até vai falar um pouquinho mais para frente, né? Sobre isso, a gente precisa muito da rede de apoio. Então, quanto mais pessoas você tiver perto de você, melhor é. Uhum, uhum. E você percebe o quanto que, né, tipo, como assim cuidado, né? Cuidado porque essa pessoa, ela percebe muitas coisas como fonte de perigo, né? E aí fica esse cuidado excessivo, né? Essa tutela da vida do outro, né? Porque percebe tudo como muito ameaçador. E daí mistura com E isso ciúme. tem a ver com processos traumáticos da pessoa. A pessoa acha que é ciúme, mas não é controle. Não é ciúme, Uhum, é controle, né? Essa pessoa. uhum, Eu queria que você falasse um pouquinho, Flávio, sobre validação, sobre isso uhum, de uhum. baixar a autoestima do outro e quem está sempre abusando está sempre com a autoestima elevada e o outro está cada vez perdendo mais o brilho. Exato. Aham, aham. Então, eu acho que dá para a gente identificar a diferença entre conflitos normais que todo casal tem e dinâmicas abusivas a partir de alguns traços como esses, assim. Por exemplo, em todas as relações humanas, não precisa nem ser relações íntimas, nem relação de pais e filhos, nem nada, em todas as relações humanas existem discordâncias. E existem pessoas que vão incentivar que você veja a situação de uma outra maneira, né? Que você ponha em dúvida a maneira como você interpretou tal situação. Isso tudo é normal e esperado. Inclusive, eu salientaria que quem é, assim, quem é amigo de verdade te questiona. Nesse sentido, não aceita, assim, passivamente tudo que você fala, né? A questão é, esse processo de questionamento, ele é vivido como um questionamento colaborativo ou não? Ou ele é vivido como se você me questionar, aí é um insulto, né? Mas você tem que se questionar o tempo inteiro porque você é louca, né? Aí temos uma dinâmica diferente, temos uma dinâmica desequilibrada, né? E outra coisa que é bastante importante de notar quanto a processos de discordâncias e questionamentos é assim que se uma pessoa discorda do que a outra está pensando e fazendo, ainda é possível que ela compreenda e valide o que a outra pessoa sentiu a partir da interpretação dela. Que é dizer, por exemplo, não foi a minha intenção fazer tal coisa, percebi que porque você entendeu a situação dessa maneira, isso te deu tristeza, né? Então, sinto muito por essa tristeza, peço desculpas, mas não foi isso que eu quis dizer e tudo mais, assim, isso é um processo normal, né? Quando a gente entra numa dinâmica abusiva, é como se a pessoa fizesse um curto-circuito entre as duas coisas. E ela dissesse mais ou menos o seguinte: porque eu discordo de você, então não me interessa como você está sentindo. Né? Como se desse esse salto lógico. E isso não é mais uma dinâmica simplesmente de questionamento, mas uma dinâmica de invalidação. Daí Né? vem aquelas frases, né? Ai, para de mimimi. Exato, Ah, exato. Ah, você está fazendo cena, né? Nossa, para de exagerar, o que é isso, sabe? Isso são todas interações que não. Isso não é mera discordância, isso é invalidação. E o impacto psicológico da invalidação, especialmente se ela for persistente e por longo prazo, é que vai minando completamente a autoestima da pessoa. E a pessoa começa a ter essa sensação de que ela tá louca e de que ela não consegue mais confiar nas intuições dela, ela começa a ficar cada vez mais dependente do outro, né? Porque se as emoções dela não servem para indicar nada, então eu preciso que o outro me diga o que sentir, né? E Eu vai posso gerando essa dinâmica de dependência total, assim, né? Diga. eu posso ler um pedacinho de um outro relato falando sobre a perda de identidade? claro. Pode, pode. Uhum. Nesses anos, eu perdi a minha identidade. Eu me vestia com roupas que eu nem gostava porque ele dizia: mulher minha não pode mostrar demais. Eu era proibida de pintar meu cabelo de loiro porque ele não gostava. As minhas redes sociais eram monitoradas e já cheguei a brigar por conta disso, e ele ainda me acusar. Foi desgastante. Eu perdi amigos e até familiares. Eu era proibida de falar com meu próprio irmão, porque ele tinha ciúmes. Eu sofria e foi aí que eu comecei com crises de ansiedade. Fui parar no psiquiatra porque achava que eu estava louca.
isso que o Flávio falou, né? Após 1 ano e meio e ainda ela sofre com isso, sabe? É importante falar também que dentro das relações abusivas nós temos um ciclo, né? Que é a tensão, a agressão e a lua de mel. E sempre, isso é um padrão. Uma coisa que eu acho que é importante de notar, existe um dado bem alarmante a respeito disso, que quando você sofre esse tipo de invalidação por muito tempo, quando você sofre, a pessoa que passa por um abuso de qualquer tipo, né? Essa pessoa, ela tem uma chance bem maior do que a população em geral de passar por um abuso novamente. E por que que isso acontece, né? Porque quando a sua autoestima vai sendo minada, quando ela aprende a não conseguir confiar em mais nada do que ela está sentindo, ela vai perdendo o radar de perigos reais na vida, né? Então gera aquele tipo de situação super triste, de tipo, como se fosse assim, nossa, mas todo mundo viu naquela festa que aquele cara era meio estranho, menos você. Por quê? Sim, né? Gera esse tipo de desorientação na pessoa e essas pessoas se tornam mais vulneráveis a, sem perceber, entrar de novo em uma relação problemática. E é exatamente o ponto que eu queria falar, na fragilidade. Porque a pessoa, quando entra no momento nisso, nessa repetição, ela está sempre frágil, né? Ela não se fortaleceu, porque ela foi devastada. Lembrem que é uma devastação tão grande na autoestima da pessoa que para ela se reerguer, para ela se entender, né, novamente, isso leva um tempo, porque é como se fosse uma ferida, né, aberta. Então, para ela se curar dessa ferida, isso faz todo sentido o que o Flávio está dizendo. Né? Claro, vai ficar uma cicatriz aí, mas só uma cicatrizinha depois do tratamento, né? Depois que tem rede de apoio, que tem ajuda. Mas a gente vai falar isso depois. Uma pessoa me pergunta... Ah, não. Uma pessoa falou, Keila, lembrando que são geralmente as mães que ensinam as mulheres a serem submissas, também os homens a serem superiores. E também nós aprendemos que às vezes o bater é amor, né? Por exemplo, eu corrigi o meu filho batendo nele, né? Então eu estou educando ele de uma maneira amorosa. E não é bem assim. A gente não pode se acostumar com a violência. Nós temos que aprender uma educação sem ser violenta. Uma pergunta, Flávio, que fizeram era assim, mas como falar para a pessoa que ela está numa relação abusiva? Como dar esse indicativo se a pessoa está cega lá naquele momento? Ela não viu. Todo mundo vê, todo mundo percebe que tem alguma coisa errada, mas como tirar essa venda dessa pessoa, né? Exato. Aí é que a gente entra em um problema que é quando a pessoa tem, igual como a gente falou no início, de que existem certos padrões de apego típico do abusador, também existe o padrão de apego típico da pessoa que fica presa na situação, né? Que é a pessoa que pode ter no seu sistema de apego esse registro da submissão, né? De se sentir inferior, né? De sentir que o outro tem que mandar mesmo. Isso pode ser, inclusive, ideias que a pessoa conscientemente discorda. No entanto, ali na prática, a coisa ganha uma aderência. Assim. E quando a coisa ganha uma aderência nesse sentido, todo o processo de apego, ele gera idealização. Ele gera aquela coisa de tipo, igual as crianças fazem com os pais, tipo, nossa, você é o melhor pai do mundo, assim, tipo, então, tipo, é muito complicado quando isso acontece dentro de relações abusivas, porque aí a gente percebe que a pessoa está sofrendo, mas ela ama justamente aquela pessoa que maltrata. E aí é que são os processos mais duros, assim, porque até a pessoa reconhecer que aquilo é problemático é um trabalho mais difícil, assim. É um trabalho bem mais paciente, assim. Acho válido lembrar que não desistam dessas pessoas, assim. Não fiquem naquela de tipo, mas eu já falei tantas vezes, ela não dá bola, né? Tenta mais um pouquinho. Né? Tem que ser uma fala sutil, né? Eu acho que dos amigos, porque se você indica com muita veemência, o amigo se afasta, né? Porque ele já está numa relação abusiva dele, não chega mais perto. Mas eu acho que é isso, é falar várias vezes de um jeito mais acolhedor, de um jeito mais
carinhoso. Ó, eu vou estar aqui quando acontecer qualquer coisa, eu vou estar aqui para te escutar. E é Talvez importante ter até essa... Diga. talvez até usar exemplos, né? De alguma relação que a pessoa já viu ou já vivenciou, que estava acontecendo com ela, falar, olha, você sabe o que aconteceu com fulano? Então, você acha que não está parecido no teu relacionamento? Porque também é importante lembrar que as pessoas que permanecem numa relação abusiva, normalmente elas têm um grande apaixonamento pelo abusador, né? Além do jogo de manipulação que acontece dentro do relacionamento. Se não for levar em conta a dependência que a pessoa tem, que pode ser financeira ou emocional, como a gente já falou, né? Ó, a Milene falou que realmente é cansativo ficar falando, mas eu não desisti de falar, de acolher. Como assim? Manda live para ela. Não, daí a Michelle tá mandando como não se envolver emocionalmente com casos assim, né? Como é difícil ver o outro, né, numa situação de A Simone Olha, falou. eu acho que assim, um dos elementos-chave é se você sente que existe diálogo nessa relação, né? Quando você está em uma dinâmica abusiva, você começa a sentir que as pontes de diálogo vão sendo cortadas. Cortadas como? Por exemplo, numa situação de conflito natural entre casais, entre qualquer tipo de relação, né? Existe a possibilidade, para os dois existe a possibilidade de estar errado, para os dois existe a possibilidade de mudar de ideia, existe uma responsabilidade mútua, né? De tipo, você fez tal coisa, mas também eu poderia melhorar aqui, né? Existe essa construção mútua do conflito até chegar numa resolução conjunta, construída pelos dois. Às vezes um está errado, às vezes o outro está errado, às vezes é meio compartilhado, assim. Em dinâmicas abusivas, o que geralmente acontece? Tem alguém que está sempre errado. Então, isso é uma situação muito estranha, né? Tipo, como assim você é sempre a pessoa que está errada nos conflitos, nas discussões? Tem alguma coisa muito estranha nesse desbalanço, assim, né? E outra coisa se você tem dúvida de que talvez a sua relação tenha elementos de abuso, talvez valha a pena só fazer o exercício mental de tipo, vou tentar trazer esse assunto à tona. Se a ideia de iniciar o diálogo sobre isso te gera a sensação de perigo, é um sinal bem forte de que tem alguma dinâmica abusiva acontecendo. Assim, né? E a pessoa ri. E quando você leva isso, não, isso está se tornando abusivo. Ai, claro que não. A pessoa diminui, nossa, imagina. Na hora, não. Você tá louca. Não, você tá é um clássico, né? Daí a pessoa pensa, não, eu sou culpada. E isso que você falou também, por que sempre a pessoa tem que estar agradando a outra, né? Então, assim, voltando ao apego, então, se eu agradar, se eu fizer tudo que essa pessoa quiser, ela vai gostar de mim, né? Ter de presente, se eu usar a roupa que ela quer, se eu não falar com os meus amigos, ela vai gostar mais de mim. E não é isso que acontece. Né? Quanto mais você dá, e aquilo que a gente fala, né? O que você faz vale isso, e o que o outro faz vale isso, vale 1000. O que você faz vale 10, e o que o outro faz vale 1000. Né? Então, eu acho importante falar sobre a diferença entre aprovação e incentivo. Assim, né? E a dinâmica de aprovação é como se fosse assim: você não tem aprovação de partida. Só se você fizer todo esse trajeto aqui, aí lá na frente, quem sabe, você vai ser bom o suficiente para essa pessoa. Né? Já numa dinâmica saudável, você tem aprovação de partida. A aprovação é incondicional, não é só se você fizer X, Y, Z. A aprovação é incondicional e a pessoa vem até aqui com você para te incentivar a mudar alguma coisa, se você quer. Né? Se você concorda com seus valores, que aquilo talvez é um problema e que você gostaria de mudar. Mas você recebe incentivo e aprovação de partida. E não julgamento, crítica e aprovação só se você vier até aqui. Né? Essa é uma dinâmica bem importante de notar a diferença. Né? Você está numa relação em que a sua aprovação pelo outro é condicional ou é incondicional? Isso é bem importante, porque toda dinâmica de aprovação condicional é psicologicamente muito destrutivo. Então,
eu acho que valeria a pena chamar a atenção para toda essa dinâmica de você sentir que você não é bom o suficiente para o outro, né? E também aquela ideiazinha tão perniciosa de, não, mas eu vou consertar essa pessoa. Ah, isso de consertar é muito importante. Olha, a Samara colocou aqui um caso. Uma relação abusiva tem muitas marcas, né? Conheço uma mulher que se separou depois de 26 anos. Então, imagine 26 anos juntos, né? O quanto essa mulher está devastada, o quanto vai demorar para curar. Quem fica 6 meses, demora também, mas imagine 26, extremamente, né? Tem medida protetiva, sair desse ciclo de violência é muito difícil, né? A Tia escreveu relações abusivas entre pais e filhos. Essa vai ter que ser para uma próxima live, hein? Porque Eu acho. Filhos, tá? Todo mundo quer saber também desse abuso entre. Mas assim, eu acho que para toda pessoa que se sente presa nessa situação de um dia, quem sabe, eu serei bom o suficiente, né? Eu acho que é importante, assim, é crucial em algum momento perceber que nunca vai ser bom o suficiente. Porque não é sobre você. E quanto mais cedo você perceber isso, melhor. Eu acho importante a gente falar também das consequências que uma relação abusiva pode gerar nas pessoas, né? Na parte sexual, que é a que eu mais estudo, a gente pode falar sobre a anorgasmia, né? Que a gente tem três princípios, o primário, secundário e terciário. Então, dependendo, a pessoa já teve algum tipo de orgasmo na vida e ela passa a não ter mais, ou se não, nunca teve, por causa das relações abusivas, né? Além da dor na relação, que não é normal, é super importante eu falar isso, e as disfunções sexuais, né? Além dos danos psicológicos que o Flávio pode falar um pouco mais pra gente. Mas assim, é super fácil uma coisa que vai rebater justamente na sexualidade, né? Porque sendo o abuso um processo traumático que vai ativar todos os nossos sistemas de ansiedade a partir de certos gatilhos, né? No momento que esses gatilhos são ativados, a função sexual fica inibida. Assim, né? Então, é como se fosse assim, se você está no meio da floresta e de repente aparece um leão, a última coisa no mundo que você vai fazer é transar. Com certeza. Você tem que estar relaxado. Todo o processo que te ativa qualquer gatilho de ansiedade vai gerar problemas ali. Porque a nossa sexualidade é um lugar de muita vulnerabilidade, né? E a gente tem que estar se sentindo seguro e à vontade, né? Então, com certeza, assim, esses processos de abuso, eles deixam um rastro traumático depois, assim, né? Que vai aparecer na sexualidade, vai aparecer em novas relações, de, por exemplo, quando encontra uma pessoa que não é abusiva, começa a perceber que os gatilhos ficaram. Começa a perceber, tipo, de determinadas coisas super normais que o parceiro saudável faz, dá flashbacks, assim, de, tipo, lembranças do passado, né? De repente fica tenso, não sabe por quê. Assim, né? Então, isso são coisas muito delicadas, né? E que, inclusive, é necessário de poder falar disso em terapia. É necessário, no melhor dos casos, poder falar sobre isso como parceiro novo, né? Inclusive, se for um parceiro seguro e saudável, ele vai saber acolher essa demanda. Né? Se é uma pessoa que já chega e tipo, não, credo, meu Deus do céu, louca. Então já não era uma pessoa segura, pode mandar embora, tchau, próximo. Assim, eu sempre falo que a comunicação é primordial no relacionamento, né? Porque imagine só, se a pessoa ela não está satisfeita com o corpo dela, ela não se conhece, não sabe o que ela gosta realmente, né? Como que ela vai se comunicar com o outro e vai falar para ele as coisas que gosta, como se sentiu numa outra relação, como está se sentindo com ele? Então a comunicação de fato é essencial. Você tem que se comunicar muito bem. Uma comunicação saudável, né? A gente está falando que tem muito manter a ideia da família unida, que Keila falou, ser uma premissa hoje na sociedade, né? As pessoas ficam juntas na relação abusiva. A Fran escreveu, muito legal vocês falarem sobre isso, porque tem pessoas que se sentem culpadas por não atingir o orgasmo, né? A Simone escreveu, ficar longe dos leões.
Muito importante. A Mia Uhum. escreveu aqui: conheço uma mulher muito próxima a mim que sofre uma relação abusiva. Ela ficou 4 anos com o cara, terminou, mas pouco tempo depois voltou e jura que ele é o amor da vida dela, né? Esses retornos bem comuns, né, das pessoas que sofrem. Ó, ela sofre de anorexia, inclusive. É bem comum as pessoas saírem um pouco e voltarem, né? E o quanto Uhum. o abusador não deixa a sua presa ir embora, Uhum. né? Uhum. Ele sempre retorna para Sim. usar, né? Não é uma relação saudável, não é troca. Ele vai Uhum. usar, ele vai pegar como se fosse um objeto, né? Na prateleira e vai fazer uso. E Todas acabam sendo pessoas que têm um traço de impulsividade, assim, e é por isso que elas fazem e depois se arrependem, né? Como se fosse só percebeu a besteira que fez depois que já tá feita, né? E aí fica esse vai e volta, vai e volta, vai e volta, né? Gente, a gente está se aproximando do fim. O papo tá tão bom, mas a gente tem 1 hora a live cai, né? Então, só para a Uhum. gente finalizar o papo, a Sabrina tem lá a sequência que a gente ia terminar aqui. É, Briga de marido e mulher, a gente mete a colher sim. Né? É importante falar isso, porque imagine só se a pessoa está numa relação extremamente abusiva, que ela não consegue sair de lá, você precisa ser, tipo, a rede de apoio dela, porque para sair de uma relação abusiva, a gente precisa, especialmente da rede de apoio, né? Sem a rede de apoio é quase impossível nós sairmos de uma relação abusiva. Eu não sei se vocês já viram, mas estão tendo. Esqueci a palavra, gente. Mas é um X que a gente coloca na mão, que a gente vai na farmácia, e daí nós somos acudidas, né, pela relação abusiva, porque a gente não consegue, sei lá, entrar em contato com a polícia em casa, ou pedir ajuda de casa, e aí a gente vai na farmácia, faz um xizinho assim na mão, a pessoa vai ver e vai te acolher. Sabe? Então, busque sempre estar perto de alguém, falar o que está passando na sua relação, porque você nunca está sozinha. A gente imagina que a gente esteja sozinha, mas a gente não está sozinha. Sempre tem alguém ali por nós. Isso é muito importante de lembrar, porque assim, tem muitas pessoas que nunca na vida sentiram que alguém se importa com o que ela está sentindo, né? E aí virar essa chave é algo que requer a gente insistir um pouco, assim, né? E muitas vezes a pessoa está passando por isso e o que ela sente em torno disso? Vergonha e culpa. ah, E o que a vergonha e a culpa fazem? Desconectam, assim, fazem a pessoa não querer falar sobre isso, né? não, e as pessoas Então, falam, é importante falar que você não precisa ter vergonha de ter passado por isso, né? E que não é sua culpa. E que existem pessoas aqui fora que não vão te julgar por isso. a Michelle falou que não quer que acabe a live, a Milene falou que culpa a vítima por tudo, é muito triste, ao mesmo tempo revoltante ver que alguém que você ama passar por isso. Falaram da mulher que fingiu pedir pizza, sim, pedindo ajuda para a polícia, né? Essa live vai ficar salva, Leti, vai ficar salva sim, nos 3 perfis, no do Flávio, no da Sabrina e no meu. Vocês podem assistir. Em média, a gente teve 40 pessoas aqui conosco o tempo todo. Que Eu tenho que bom. agradecer as pessoas que estavam aqui conosco. Eu acho que em nome dos 3, a gente ficou muito feliz que vocês estiveram aqui. E eu acho que para Uhum. fechar, o Flávio, como já é psicólogo, que já tem cancha, que já trabalha, ele podia fechar assim, como que um psicólogo, então, vai acolher essas pessoas? Tanto as vítimas, quanto as pessoas que percebem alguém passando por uma situação assim. Uhum, uhum. Olha, é meio rotineiro no trabalho clínico a gente falar sobre os relacionamentos amorosos das pessoas. Sim. Quase todos os pacientes trazem alguma questão em torno disso, né? Então, por exemplo, sempre que eu recebo pessoas e elas vão falar de suas relações e surgem problemas, eu sempre digo logo de cara, olha, dificilmente eu vou dizer para você termine ou não termine, mas eu vou te dar as ferramentas para a gente pensar isso juntos, né? E tem casos em que eu tenho que interromper o relato da pessoa e dizer, olha, sinto muito, eu sei que é difícil para você ouvir isso, mas como terapeuta eu não posso deixar de marcar que isso está te machucando. E eu preciso que você perceba isso, né?
Então, existe todo esse trabalho delicado de dar as ferramentas para a pessoa pensar por ela mesma, ao invés de eu simplesmente dizer o que eu acho, né? Tem todo esse trabalho delicado de distinguindo situação por situação. Não, peraí, será que aqui era uma insegurança sua? Ou será que aqui tinha algum elemento problemático mesmo da relação com essa pessoa, né? E também existem pessoas que chegam justamente porque passaram por um relacionamento abusivo e sabem que tem um certo risco de fazer a mesma besteira de novo e querem mudar isso. Assim. E isso implica todo esse trabalho delicado de reconstruir o histórico da pessoa, do porquê que aquilo se configurou daquela maneira, porquê que se apaixona justamente por esse tipo de pessoa, como que a gente faz para conter esse processo, né, para você conseguir ter um pouco mais de controle racional do que você está fazendo, ao invés de primeiro se envolve com a pessoa, depois descobre que o cara era um babaca, né, coisas desse tipo. Então, tudo isso implica reconstruir a autoestima da pessoa, né? Reconstruir que ideias a pessoa faz sobre um relacionamento, porque muitas pessoas nunca pararam para pensar sobre o que elas querem de um relacionamento. E o que elas Né? merecem. Nunca pararam para pensar o que eu quero e o que eu não quero. Inclusive, Super como comum, pessoas que dica, nunca pensaram nisso, assim. Né? como E dica, muitas eu... vezes deixar isso no piloto automático é a receita para o caos, assim. Uhum. Né? Como dica, eu queria deixar aqui para vocês, mulheres e homens, fazerem uma carta de valores. Colocarem todos os valores assim escritos, tipo, o que você acha que você precisa ter de valor na sua vida, de valor na sua relação, nas relações com os seus familiares. É muito importante deixar isso claro na tua mente, assim, para você conseguir participar daquela outra relação de uma maneira melhor, né? Olha, já tô Exato. É pensando. importante ter isso fresco na cabeça, porque assim, no momento em que começar a ocorrer o processo de apaixonamento, o sistema emocional vai criar a idealização. Isso vai acontecer, né? Mas é importante você ter clareza de você ainda ter o teu lado racional ativo que consiga notar o que está acontecendo e não ser completamente cegado por essa idealização, né? De você ainda conseguir lembrar, não, peraí, mas isso aqui eu tinha anotado que isso daqui eu não aceito. Por que que agora eu tô passando pano? Por que que agora eu tô aceitando? Né? Exatamente. Isso é Olha, bem importante de E construir. até no final do relacionamento é importante você anotar por que que você terminou com aquela pessoa, por que que a relação terminou, para você não ter recaída depois. Porque daí você vai olhar aquele papel e vai falar, oxe, eu terminei com ele por causa disso, disso, aquilo, tô voltando, por quê? Né? Exato, olha, exato. E é importante porque, assim, como é um processo muito dolorido e sofrido, o nosso primeiro impulso é evitar esse assunto. É não querer falar sobre isso. E é aí que a gente tem que romper essa evitação e dizer, vamos falar sobre isso sim, senão isso vai acontecer de novo. Você não olha quer lá. que isso aconteça de novo, né? Então vem aqui, eu sei que vai ser ruim lembrar, mas tem que lembrar e tem que trabalhar essas memórias e ver aonde foi que você podia ter puxado o freio e não puxou, aonde foi que você podia ter se colocado e não se colocou, né? Por quê? De onde que vem essas reações? Como você pode reagir de maneira diferente? Tudo isso tem que ser pensado. É chato, é dolorido, mas é crucial, assim. Olha, tem gente falando qual vai ser o tema do próximo, qual o próximo tema, trio. Muito bom, vocês estão de parabéns. Queria Muito obrigada, pessoal. Queria passar a noite aqui assistindo vocês. Que tema interessante. Excelente conversa. Tomara que possamos ajudar muitas pessoas compartilhando a live. Por favor, compartilhem, nos marquem. Teve gente que ficou aqui o tempo todo, está agradecendo, eles estão agradecendo ao trio. E eu só tenho a agradecer a vocês dois, ao Flávio, que é maravilhoso nas suas colocações, a Sabrina também, que é tão perspicaz e tão certeira também no que fala. Eu acho que essa live tem muito a colaborar para todo mundo que assistiu e para quem vai mandar. Eu que Também agradeço, agradeço muito gente, a vocês, a a companhia de entrevista. vocês, por me deixarem segura, porque eu realmente fico muito nervosa quando eu falo assim, né? Mas a conversa foi muito boa, acredito que a gente compartilhou muitos dados importantes, né, para as pessoas. E é isso aí. Muito obrigada, pessoal que assistiu também até o final. Obrigada, Flávio. Nossa, Ótimo, agradeço a vocês o convite e agradeço a todo mundo que assistiu a gente também. um beijo para todo mundo. Muito obrigada, gente.